Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Gostaria de te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta terça-feira, dia 19 de setembro. Nós estamos na 24ª semana do Tempo Comum e o Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 7, versículos do 11 ao 17. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: Não chores. E aproximando-se, tocou no esquife e os que o levavam pararam. Disse Jesus: Moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou à sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho apresenta a procissão da morte, o cortejo, com a viúva à frente, e a da vida comandada por Jesus. Tocado pela dor humana, a compaixão de Jesus, ela mobiliza o poder da vida sobre a morte. Adianta-se, consola a mãe, e devolve a vida ao jovem. A viúva dependia do filho para a sua defesa. Jesus devolve a vida ao jovem e a esperança à mãe. E os presentes vivem uma experiência de temor, próprio de quem está na presença do divino, e respondem com uma profissão de fé. Proclamam a misericórdia divina e a visita de Deus a seu povo. As viúvas eram muito discriminadas. No tempo de Jesus sofriam muito, e por serem viúvas já tinham dificuldades. E esta mulher, ficando sem o seu filho, passaria por muito mais dificuldades ainda. Jesus, então, diante da sua dificuldade, se solidariza com ela e tem misericórdia desta mulher ao realizar este milagre. A atitude de Jesus essa atitude de Jesus é também conosco. Diante do nosso choro, do nosso desespero às vezes, dos nossos problemas, o Senhor também se solidariza conosco o tempo todo, e Ele nos ajuda. E aqui nós vemos que não existe o impossível para o Senhor realizar na nossa vida. Ora, aqui o Senhor está trazendo à vida uma pessoa que já estava caminhando para ser sepultada. São poucas passagens do Evangelho que nos mostram isso, e também da ressurreição de Lázaro, mas aqui nos mostra que o Senhor pode todas as coisas. Então, que creiamos, que você tenha fé diante do que você está vivendo e se firme, fortaleça no Senhor, crendo que Ele pode te ajudar e pode acabar com o seu sofrimento, com o seu choro, porque Ele pode todas as coisas e realiza para nós aquilo que aos nossos olhos parece ser impossível. Então não perca a fé jamais, não perca a esperança jamais em Deus. Creia em nosso Senhor Jesus Cristo, porque no seu amor, na sua misericórdia, Ele jamais nos desampara, jamais nos deixa só. Hoje, dia 19 de setembro, a igreja faz memória a São Januário. São Januário nasceu em Nápoles, na segunda metade do século III, e foi eleito bispo de Benevento, onde exerceu seu apostolado, amado pela comunidade cristã e respeitado também pelos pagãos. O episódio que levou Januário ao martírio aconteceu no início do século IV, com a retomada das perseguições contra os cristãos. Há algum tempo, Januário era muito amigo de Sócio, diácono da cidade de Miseno. Certo dia, enquanto lia o Evangelho na igreja, teve uma visão. Apareceu uma chama sobre a sua cabeça. Reconhecendo nela o símbolo do seu futuro martírio, Januário deu graças ao Senhor e pediu para que aquele fosse o seu destino.
Reconhecendo o seu destino, o bispo convidou o sócio a participar da visita pastoral que realizaria em Pozzuoli para falar sobre a fé. O diácono pôs-se a caminho, mas durante a viagem foi preso pelos guardas, enviados por Dragonço, governador da Campânia. Na prisão, recebeu a visita de Januário, acompanhado pelo diácono Festo e o leitor Desidério. Os três tentaram interceder junto a Sócio pela sua libertação, mas em resposta todos foram condenados a serem dilacerados publicamente pelos ursos. No entanto, a notícia da sua condenação à morte não foi bem vista pelo povo. Por isso, temendo uma revolta, o governador mudou a sentença para uma decapitação discreta, longe dos olhos do povo. Foram martirizados também Próculo, diácono da igreja de Pozzuoli, e os fiéis Eutíquio e Acúcio, por terem criticado a execução publicamente. Nem todas as fontes tão antigas concordavam com o martírio de São Januário, e por isso há outra hipótese do que provavelmente poderia ter acontecido. Enquanto Januário se encaminhava para Nola, o pérfido juiz, Timóteo, o prendeu com a acusação de proselitismo, que viola os decretos imperiais. No entanto, as torturas perpetradas contra o santo não afetaram seu corpo ou sua fé. Por isso, Timóteo jogou em uma fornalha, da qual, mais uma vez, Januário saiu ileso. Enfim, foi condenado à decapitação em um lugar perto da chamada Solfatara. Durante a sua transferência, encontrou um mendigo que lhe pede um pedaço do seu manto para guardar como relíquia. O santo respondeu que podia ficar com todo o lenço que estava amarrado em seu pescoço antes da execução. Antes de morrer, Januário colocou um dedo na garganta, que também foi decepado pela lâmina, junto com um lenço, depois conservados como relíquia. Segundo o costume, por ocasião da execução dos mártires, uma mulher, Eusébia, chegou ao lugar da morte de Januário e recolheu em 2 ampolas o sangue derramado pelo bispo, já em odor de santidade. Ela as entregou ao bispo de Nápoles, que mandou construir 2 capelas em homenagem ao sagrado translado, São Januarinho em Vômero e São Januário em Antignano. Seu corpo, ao invés sepultado na zona rural de Marciano, teve uma primeira translação no século V, quando o culto ao santo já era bem difundido. São Januário foi canonizado por Sisto V no ano 1586. São Januário é venerado desde o século V, mas sua confirmação canônica veio somente por meio do Papa Sisto V em 1586. Ao ouvirmos esta mensagem do Evangelho, celebrarmos a memória de São Januário, que ele interceda por cada um de nós, para que sejamos fiéis a Deus e tenhamos fé em Jesus, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando parecer impossível aos nossos olhos as coisas se ajeitarem, creiamos que o Senhor pode todas as coisas e quer nos ajudar. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.